48 minutos, dívidas, contas para pagar, cheque especial. Muitos brasileiros não estão dormindo, né? Já perderam o sono faz tempo. Então, nós estamos aqui com a gerente da Associação Comercial de São Paulo, que é a Roseli Maria Garcia, para falarmos sobre este assunto. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Você já se viu no vermelho? Já esteve no vermelho algum dia, Roseli? Não no vermelho, mas estive bem próxima. No sufoco? No sufoco, como qualquer ser humano que está sujeito, né, aos problemas macroeconômicos, aos problemas familiares. E como é que está hoje, 2003, mês de agosto, o brasileiro? Nós estamos enfrentando uma fase difícil. Tivemos uma queda das operações, né, uma queda do crediário, das operações de venda. As pessoas estão comprando menos Pessoas mesmo. comprando menos. Tudo tem indicado que as pessoas têm estado mais contidas, mais preocupadas com os compromissos que já tinham sido assumidos. Vocês conseguem saber o que as pessoas estão comprando menos? Nós percebemos queda em todos os segmentos, especialmente o setor de alimentos, né? Que é uma coisa que realmente surpreendeu, né? Surpreendente, Porque você estranho, deixar né? de comprar o carro, a casa ou a roupa, ou sei lá, né? Deixar de ir ao cinema, ao teatro, enfim, essas coisas, viajar. Agora, comida, aí realmente a coisa está pegando, né? Eu me arrisco a dizer que quando nós estamos percebendo que a queda está na alimentação, é porque esses outros todos que você citou já tinham sido suspensos faz tempo, né? Então, nós tivemos um primeiro semestre conversando com as pessoas, a gente percebia isso, com as empresas, parecia que havia uma nuvem, né, de desestabilidade, de desconfiança. E tivemos pessoas muito pessimistas com relação a resultados, taxa de juros elevadas. Então, todos estão apostando, tanto os consumidores quanto os lojistas, que tenhamos um segundo semestre melhor, com alguma injeção de dinheiro vinda dos recursos do Fundo de Garantia, porque as pessoas têm usado esses recursos para quitar dívidas. Foi impressionante o ano passado o resultado que nós tivemos de baixa de registros por conta desses recursos que entraram. Então, o Fundo de Garantia, geralmente, férias, Fundo de Garantia, ele dá uma alavancada boa, dá uma alavancada 13º, né? E as pessoas usaram esse ano para pagar a conta? Usaram para pagar a conta. Tem sido já uma regra. 13º, nós fazemos um esquema todo especial de atendimento no final do ano para prestar esclarecimento, porque já há vários anos ele tem sido utilizado como um recurso para a quitação de dívidas. A pessoa já se programa, ela faz uma dívida pensando no 13º ou não? Olha, na verdade o que acontece é o seguinte, a pessoa olha o tamanho da prestação. Essa prestação é de 200, tá bom, dá para eu pagar. E acaba absorvendo a dívida sem, entretanto, imaginar que pode haver um imprevisto, que pode ter um aumento, uma doença. E tudo isso, um desemprego, né, que tem sido um dos fortes fatores da inadimplência, tudo isso acaba contribuindo. A inadimplência, como é que está? O comparativo que você pode fazer do ano passado para este? Olha, nós tivemos, em volume de registros, não tivemos um nível acentuado de inclusões. Nós tivemos 13% mais de registros de débito, mas tivemos também um número maior, em torno de 5% mais de cancelamentos dos registros. Quer dizer, pessoas regularizando suas dívidas. Agora, perto de um estoque de aproximadamente 40 milhões de registros, isso é um número significativo. Qual é o volume de cheques, por exemplo, que nós temos que circula no mercado mensalmente? Olha, o número de cheques que circula no mercado é bastante grande. Nós temos as informações dos números de cheques incluídos. E o que é cheque incluído? Cheques incluídos no Banco Central, aqueles que voltam por segunda devolução. Esse mês nós não tivemos o fechamento, mas nós temos batido recordes consecutivos nas inclusões em relação a períodos anteriores. Você tem, por exemplo, do mês de junho? Do mês de julho, eu tenho uma estatística aqui. Se vocês puderem observar, no Banco Central acumulado, temos já 12 milhões nesse início. Acumulado até esse período. Foram devolvidos. Cheques devolvidos. É um número significativo para um primeiro semestre. Bom, gente, 12 milhões. Isso no primeiro semestre? No primeiro semestre, são de janeiro a junho. Os cheques acumulados, de janeiro a junho. A Associação Comercial, inclusive, tem feito, né,
Você vê, uma coisa interessante aqui, das consultas efetuadas conosco, mais ou menos 20% tem apresentado registros, o que significa que a pessoa, mesmo estando endividada, mesmo estando devendo, ela vai e tenta fazer uma compra. 20%? 20%. Isso para um volume de 12 a 13 milhões de consulta mensal, mostra que não é um número pequeno de pessoas que tentam... Isso é num universo de 40 milhões de consumidores, é isso? 40 milhões de registros, aproximadamente 25 milhões de consumidores com dívidas. Numa média de 3 registros por consumidor. Mas você tem aqueles casos absurdos, né? De pessoas que contraem dívida e aparecem com 20, 30 registros. Esses são caracterizados como golpe, não inadimplência. Certo. A pessoa sabe que está lá no SPC, que aqui em São Paulo tem outro nome, né? Tem SCPC. SCPC. É só em São Paulo ou... Porque nas outras cidades a gente conhece mais como SPC, Nós né? temos Serviço de Proteção ao Crédito. Isso. Os SPCs administrados por câmeras de dirigentes lojistas levam a sigla SPC. Quando administrados por associações comerciais, SCPC. SCPC. Muito embora a partir da formação da RIPC, que é a Rede de Informações de Proteção ao Crédito, todos se integraram em nível nacional. Então, Roseli, as pessoas sabem que estão lá com o nome sujo registrado ou não sabem? Porque, como que ela consegue, então, se ela já está registrada, fazer um novo crediário? Na verdade, ela faz o crediário antes do período do registro. Dificilmente uma empresa aprova crédito quando a pessoa está com seu nome registrado no SCPC ou no próprio Usicheque no Banco Central. Com quanto tempo de inadimplência ela é registrada? A média que as empresas incluem é de 40 dias. Então, antes desse período, as empresas fazem contatos telefônicos, né? Se alguém aqui já atrasou, sabe como é que funciona. Enviam cartinha dizendo que se não houver o cumprimento, o nome será incluído. E o próprio SCPC envia uma carta com 10 dias de antecedência à inclusão, avisando esse consumidor para procurar a empresa, no mínimo para tentar uma renegociação. Bom, já voltamos aqui, vamos atender a Fabiana de Guarulhos, que está na linha e tem pergunta. Bom dia, Fabiana. Bom dia. Tudo bom? Tudo. Vamos lá, pode perguntar. É o seguinte, como que funciona essas dívidas que caducam? É verdade que se eu tiver, por exemplo, uma dívida com um banco, depois de quanto tempo que essa dívida não existe mais? Bom, na verdade, Fabiana, vai depender muito do contrato e da operação que você realizou. O nome fica limpo na praça com 5 anos. Isso é uma regra, consta do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas o fato do nome não aparecer no SCPC não significa que você tenha a sua dívida caducada. Ela pode durar até 20 anos e dependendo do contrato da operação... Independente do valor também? Independente do valor, tá? Ela pode gerar para você uma ação de execução e todos os desdobramentos de uma ação judicial. Tá, mas por exemplo, se eu tô com empréstimo bancário que não paguei, e aí eu não tenho cheque, não tenho cartão, não tenho nada disso porque eu não paguei a conta. Aí depois de 5 anos eu posso abrir uma nova conta em banco? Pode. Depois de 5 anos, os órgãos serão consultados. O próprio cadastro do Banco Central, por força da lei, tem que baixar esse dado da devolução de cheque e ela pode voltar a abrir uma conta e pode voltar a efetuar operações. O que não acontece é a dívida ser caducada, você não ter mais a sua obrigação de pagar aquela dívida. Então você, em 5 anos, você consegue novamente abrir uma conta, mas a dívida anterior vai ficar lá, pro resto da vida, então. Exato. Fica lá. Por 20 anos no máximo. Agora, não é legal fazer isso também, né? Não. Tem muita gente que faz isso? Tem, infelizmente. Tem. Mas vira um balaio de gato isso, Roseli, não vira? O que acontece é o seguinte, quando a pessoa espera passar o prazo, e acontece, a gente percebe, às vezes, no dia seguinte que vence os 5 anos, a pessoa já está na praça tentando comprar. Mas ela volta naquele estabelecimento onde ela fez a primeira compra e não pagou,
o estabelecimento tem os registros e não aprova. Mas isso é premeditado, né? Premeditado. Agora, se ela vai, por exemplo, tudo bem, se ela voltar no mesmo estabelecimento, ela vai ser denunciada, ela vai ser descoberta, não é mesmo? É. Agora, se ela for em um outro que não sabe... Okay. Essa é uma das grandes discussões, e houve até por conta, na época da discussão do próprio código, porque nós tínhamos prazo de 10 anos para a permanência do nome. E aconteceu... Baixou para 5. Baixou para 5, foi uma discussão terrível e ficamos nos 5 anos por conta da legislação. Mas os empresários, os lojistas, se pudessem, teriam os 10 anos desses registros. Muito bem. Como é que estão as suas finanças aí, Fabiana, com essa crise toda? Ela não está mais na linha? Acho que caiu. Fabiana? Caiu a Fabiana. Bom, a gente vê muito, quando a gente sai por aí em São Paulo, qualquer rua, né, que você ande, você tem colado nos postos assim, ó, limpe o seu nome sujo na praça é com a gente. Muito obrigada por ter feito essa pergunta. Por favor, fala isso, porque eu leio aquilo pregado nos postos, nos muros e tal, limpe o seu nome. Como é que faz isso? Como é que funciona isso, hein, Roseli? É mais um golpe? Existe uma indústria, e foi muito oportuna a sua pergunta, porque hoje os consumidores são lesados por essas empresas que se oferecem para uma solução milagrosa, né? Ele tem uma dívida de 2.000, ela fala, não, você me dá R$500 que eu limpo o seu nome, eu tiro a sua dívida. E o que acontece? O consumidor acaba perdendo o seu dinheiro. Que essas empresas renegociam a dívida de uma forma que ela paga a primeira prestação, o nome sai e as seguintes começam a vencer. O consumidor pensa que não tem que pagar, volta para o SCPC. Então, a nossa recomendação é que sempre o consumidor procure diretamente a empresa para a qual deve para procurar uma composição. Nós, Olga, fizemos até uma cartilinha que eu queria te mostrar, chamada Limpe Seu Nome na Praça. Pois é, isso que eu gostaria de saber, porque como nós temos uma inadimplência tão grande, as pessoas estão devendo mesmo, como é que limpa, mas limpa o nome de verdade? Exatamente. O que ela tem que fazer? A pessoa tem que procurar a empresa para a qual ela está devendo. Obviamente, se está endividada é porque não teve o dinheiro para pagar. E a gente sabe que às vezes a pessoa se constrange achando, eu não sei, eu não tenho dinheiro, não adianta procurar. Mas nós recomendamos que sejam procuradas as empresas para tentar uma renegociação, uma novação da dívida. As empresas normalmente encerram um contrato, fazem um novo financiamento dentro de condições que os consumidores possam cumprir as prestações e limpam o nome dessa pessoa. Se, por exemplo, eu estiver devendo R$1.000 numa loja, estou atrasadíssima, enfim, meu nome já está sujo, estou registrada lá e tal. A partir eu quite quanto desta dívida já para o meu nome ficar limpo? Se você renegociar a dívida, na primeira prestação, o seu nome fica limpo. Quer dizer, em uma semana eu já posso limpar o meu nome? Já pode. O grande problema, então, que você já alertou antes, é que a pessoa paga uma parte da dívida, limpa o nome, mas já vai e faz outra conta. Faz outra. Ou faz outra conta, ou paga através de uma dessas empresas que na verdade, não está renegociando nada. Então, isso nós recomendamos. Além dela pagar, ela acaba tendo 2 problemas, né? O de perder o dinheiro e o de não ter o dinheiro para prestar. A cartilha, inclusive, diz aqui que a própria empresa se encarrega de comunicar ao SCPC a liquidação do débito, né? Sim, hoje o processo é totalmente informatizado. É muito rápida essa comunicação. Existem casos que você paga a dívida, daí 10 minutos o sistema já está indicando que o seu nome já não tem mais os registros. Muito bem. Aqui nós temos uma outra questão que é o título de protesto, né? Sim. Que a pessoa deve, então, também fazer a mesma coisa. Ir ao cartório é o primeiro passo. O primeiro passo é ir à empresa para a qual ela está devendo, se ela souber. Se não souber, tem que ir ao cartório, pedir uma certidão, verificar quem é o devedor, procurá-lo, quita a dívida, pega lá uma carta, chamada carta de anuência, confirma reconhecida, e vai ao cartório para solicitar o cancelamento desse protesto. Que consequências a pessoa que tem o nome sujo na praça tem? A consequência é muito mais um efeito moral, né? Dela não poder estar comprando a crediário novamente. Muito dificilmente as empresas vendem para quem tem o nome registrado, porque já é um forte sinalizador de que poderá ter problemas para receber o valor daquele crédito que está sendo concedido. Então, as pessoas, Olga, por incrível que pareça, não querem ter seu nome registrado. Você tem aí uma parcela imensa da população que, quando tem algum problema, procura imediatamente resolvê-lo.
E alguns que até têm orgulho de dizer, pode consultar meu nome no SCPC, porque eu nunca estive lá. E a gente entende que isso acabou mesmo, muito embora haja esse lado, né, do serviço impeditivo para crédito, todos os que atuam no ramo sabem que foi graças ao SPC que hoje alguém pode chegar numa loja e em 5 minutos sair com o televisor embaixo do braço e levar para casa, né? É porque nós temos dois tipos temos duas situações, né? Aquela em que o inadimplente, ele está inadimplente, ele não pagou a sua dívida porque teve um problema, ou de saúde, ou perdeu o emprego, e porque a pessoa, principalmente o mais humilde, enfim, o que mais tem de precioso é o seu próprio nome, né? Nós temos isso, né? Todos nós que viemos de cidades do interior, né? A gente pensa muito nisso, né? Agora, tem aquele que não, aquele que ele é mestre em dar o golpe, aí é diferente, aí é sacanagem mesmo, né? Agora, aquele que teve um problema de saúde, perdeu o emprego, ele tudo que ele precisa é limpar esse nome, né? É verdade. Então é bem claro isso, né? Quando é a sacanagem, é o estelionatário, é o profissional do golpe, né? Mas também tem aquele que se viu numa situação dessa não por vontade própria. Essa cartilha, Roseli, ela está sendo distribuída à população? Deixa eu mostrar aqui. Nós já estamos no nosso 2º milhão, fizemos uma ampla distribuição para todas as pessoas que nos procuram. A Rua Boa Vista nós também entregamos, justamente para orientar o consumidor a poder estar liquidando suas dívidas de forma mais fácil. Vamos responder rapidinho a Patrícia lá de Franca. Ela está perguntando o seguinte, olha, eu passei um cheque de R$27 e o cheque foi devolvido 2 vezes por falta de fundos. Eu quero pagar o cheque em dinheiro, porém o estabelecimento diz que perdeu o cheque e não quer receber. Como que eu devo proceder para limpar o meu nome? O estabelecimento poderá receber o seu cheque, ele fornecer uma declaração de que o cheque foi extraviado. A par dessa declaração e de uma certidão do cartório de que o cheque não foi protestado, basta ela apresentar no banco essa documentação e o nome dela é excluído do Banco Central. Então, a loja que não está querendo receber precisa ser orientada. Ela pode receber o cheque e te dar uma declaração de que o cheque foi extraviado. Se houver alguma dúvida, pode contar lá com a associação. Ok. A gente ajuda. Então tá bom. Bom dia para você. Muito obrigada obrigada por ter vindo, tá, Roseli? Programar-se na hora de comprar. Isso mesmo, vamos nos programar